Olá, eu quero te dar as boas-vindas para mais um curso da Escola Bíblica, uma série de 2 aulas a respeito daquele livro que fundamenta a nossa fé, a nossa esperança em Jesus Cristo, que fundamenta a trajetória do povo de Deus, que relata as profecias que já aconteceram, as profecias que têm acontecido e aquelas que acontecerão, a expectativa que nós temos em tudo que Deus fez, faz e fará. Nós vamos falar sobre a Bíblia. Eu quero te convidar a entender um pouco mais desse livro que pauta a sua casa, que pauta a igreja onde você congrega, que pauta a sua espiritualidade, o seu comportamento, o livro mais difundido na história da humanidade, o livro mais vendido, o livro mais ansiado, mais desejado e o livro pelo qual todo cristão passa por ele. A nossa fé ela não é separada da Bíblia, a nossa fé ela tem que ser pautada na Bíblia, porque ela é o crivo da nossa esperança. Todas as experiências que eu tenho com Cristo, elas vão estar respaldadas pela Bíblia. Todo o entendimento espiritual que o Espírito Santo proporciona em mim, elas vão ser encontradas na Bíblia. Então, o que nós temos de comum entre todas as igrejas evangélicas, todas as igrejas protestantes? O mesmo livro sagrado, o mesmo cânon sagrado. Isso faz com que a gente tenha um referencial geracional, porque ao decorrer das gerações a palavra de Deus continua, o mundo é transformado, mas nós temos para onde ter como referência, nós temos um marco seguro, nós temos um grande fundamento que é a palavra de Deus. Então eu quero te convidar a entender um pouco mais desse livro que você carrega nas mãos. Quais são as versões da sua Bíblia, qual é a história dela, como é que ela chegou até você, como que chegou até nós, o que Cristo escreveu e se é que ele escreveu alguma coisa, quais as divisões dos livros bíblicos, é um pouco disso que nós vamos falar nessa primeira e na aula a seguir. Nessa primeira aula, exatamente, nós falaremos sobre o livro bíblico. Como está aqui o título, né, da primeira aula da série Introdução ao Estudo da Bíblia, nós falaremos exatamente desse livro. Não dessa versão bíblica, né, mas desses livros. O que é o livro bíblico? Nós temos o entendimento que a Bíblia Sagrada ela também pode ser chamada de escrituras sagradas, a palavra de Deus, né? As palavras que Deus pronunciou ao povo, que Deus colocou no coração de homens e foram transcritas. Obviamente, né, que tudo que Deus falou para a humanidade não pode estar contido num livro apenas. Então é como o Evangelho de João nos mostra, uma seleção daquilo que Deus falou e quis que fosse escrito. Primeiro ponto é entender que a Bíblia ela tem uma função geracional. Deus ele poderia ter falado e continuado falando como ele faz até hoje, mas aí talvez o Senhor precisaria repetir muitas coisas. Por uma questão muito econômica e de uma referência e submissão, Deus escolhe que as palavras foram escritas. Então, apesar do Espírito Santo habitar na nossa coletividade, de Deus estar conosco, de Jesus ter vindo à Terra, é muito interessante nós entendermos que o próprio Senhor, o Deus poderoso, a forma com que ele quis que as palavras dele fossem colocadas na humanidade era por meio de papéis, por meio da escrita. Deus vocacionando homens, escolhendo e capacitando homens para escreverem as suas palavras. E a gente vai entender que o Espírito Santo nos faz lembrar as palavras de Cristo, então uma das grandes funções do Espírito Santo é nos lembrar do que Cristo falou e que nós temos acesso a partir das palavras. Nós só conhecemos Jesus Cristo hoje por causa da palavra dele. Nós temos um relacionamento profundo no Espírito por causa da palavra dele. Então você precisa saber como é que foi a trajetória da Bíblia até chegar às tuas mãos. Quais as diferenças das Bíblias que nós temos por aí, enfim, da palavra sagrada. A Bíblia Sagrada, né, as palavras de Deus, recebem o nome de Escrituras Sagradas, mas de onde vem o termo Bíblia? Por que Bíblia? Porque as Escrituras Sagradas chamam Bíblia. Sagrado, obviamente, né, porque será algo sacro, algo sagrado, algo separado, algo santo. Mas a Bíblia vem do grego biblion, que na verdade significa um pergaminho, um rolo de escrita, né? Um pergaminho. Há uma diferença histórica do papiro para o pergaminho. O papiro era feito com uma folha de junco, geralmente da região ali do Egito. Ele era seco e colocado um do lado do outro, e aí alguém podia com tinta escrever. Só que depois, com o passar do tempo, uma série de eventos históricos, numa região mais ao norte, em Pérgamo, que tem a ver com a história bíblica, se desenvolveu um material feito a partir do couro de cabra, todo trabalhado de uma maneira que ia ficar com uma capa de muitas Bíblias que nós encontramos por aí, né, flexível, que pudesse ser escrito. E o fato de ser uma troca do papiro para o pergaminho fez com que a conservação fosse muito mais fácil. Então, o pergaminho tem a capacidade de resistir ao tempo muito mais que um papiro, que a umidade ela afeta muito mais o papel do que um pedaço de couro, né, mesmo que fino.
Então, enfim, Bíblia vem de papiro, vem de pergaminho, de um papel que vai receber uma escrita, uma Bíblia, né, propriamente dita, do original grego, Biblion. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que o nome Bíblia carrega um propósito de Deus que é transcrever, colocar as palavras do Senhor num material que pode ser transitório, que pode ser levado para outros lugares para poder ser examinado. Inclusive, na história da igreja, a gente vê muito isso no Antigo Testamento e principalmente no Novo Testamento, a prática de uma leitura coletiva. Então, quando Paulo enviava as cartas, ele reunia a igreja local e lia o que estava sendo escrito, talvez uma carta antiga, talvez novos escritos, enfim, as próprias cartas eram lidas de maneira coletiva. Por quê? Porque era preciso um papel. Então, como as igrejas que estavam afastadas recebiam a autoridade de Paulo? Se Paulo estava em Roma, como é que a igreja ia ouvir Paulo? Por meio das cartas. Você já vê que coisa interessante, né? Deus vocaciona homens como Paulo a escreverem aquilo que o Espírito Santo colocou no coração deles, mas essas cartas vão ser conservadas, vão ser difundidas na história. Então essa é a base do estudo da Bíblia, é entender que são as palavras que Deus quis que fossem conservadas num material físico, né? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós chegamos à conclusão muito facilmente que é uma produção divina. Por quê? Acompanha comigo no slide. O livro mais antigo que nós temos na Bíblia, de uma datação mais antiga, o livro que foi escrito com o maior período de tempo, né, o mais antigo, é o livro de Jó. Desde Jó, o livro mais antigo, né, que está na faixa de 1500 a.C., até o Apocalipse de João, que é o livro mais recente, os livros que compõem a Bíblia foram escritos em 3 línguas, hebraico, aramaico e grego, em um período de aproximadamente 1500 anos. Então a gente já tem ali um período longo para se falar de uma única mensagem que é Jesus Cristo. É claro que a Bíblia aborda vários assuntos, mas veja, por mais de 1500 anos Deus está vocacionando homens e mulheres para falarem, transmitirem, conservarem uma mensagem que vai culminar na vida de Jesus Cristo. Sabe, quando a gente lê uma série de livros de algum autor, nós vemos diferenças, histórias diferentes, e às vezes nós não conseguimos encontrar uma concordância entre o primeiro livro de um autor e o último livro, perto da morte dele. Na Bíblia é diferente. Na Bíblia a gente consegue traçar uma linearidade, as histórias se complementam, os próprios evangelhos mostram isso. São visões diferentes do mesmo ângulo que não se opõem, mas se complementam. Então a Bíblia é um milagre de Deus, é uma ação divina, porque ela consegue, ao decorrer dos séculos, de quase 2 milênios, transmitir mensagens que vão culminar em Jesus Cristo. Veja, talvez se você escrevesse um relato da sua vida hoje, daqui a 30 anos teria muitas informações diferentes. Agora, gerações posteriores, daqui 4 gerações que são sucessivas a você, a mensagem ia mudar. Agora a Bíblia não. A Bíblia tem uma coerência, tem um propósito que foi Deus que permitiu, Deus que guardou. Continuando no slide, os escritos bíblicos, né, foram realizados em 3 continentes, um pedaço da Ásia, o norte da África e a Europa, por mais de 40 autores, e aí preste atenção, de diferentes épocas, diferentes lugares, diferentes categorias sociais, diferentes ofícios, diferentes profissões, cuja maioria não se conhecia entre si, ainda que fale ou tenha falado sobre temas de extraordinária similitude, principalmente acerca das coisas que estão por vir. Então veja, são mais de 40 pessoas falando de temas que se complementam. A Bíblia, ela é sim uma obra de Deus. Mesmo que Deus não tenha escrito com as mãos dele, o fato da Bíblia não haver incoerências grotescas na Bíblia, mas sim transmitir uma mesma mensagem, nos mostra quanto Deus foi zeloso com a sua própria mensagem. E se nós só estamos aqui hoje por causa da Bíblia Sagrada. Tem uma imagem aqui que nos mostra um panorama dos lugares onde foram escritos os livros bíblicos. Então, não se atendo exatamente aos lugares, mas vendo de uma maneira sistêmica, geral, você pode perceber que parte da Bíblia, como a mensagem que Paulo envia para os romanos, lá no 21, está na região da Itália. Então, parte da Bíblia se passa na região da Itália. Em contraponto ao outro lado do mapa, nós vemos que a base ali do cristianismo está em Jerusalém. Parte do Êxodo, do Gênesis, veio através do Egito, né, da passagem do povo no Egito. O restante ali espalhado, onde se compunha a Grécia, né, então tem a ver com a movimentação de Paulo e o livro de Atos. Então, quando a gente olha nesse mapa aqui, não nos atentando aos detalhes dos lugares, mas tendo uma visão geral, tem o mar Mediterrâneo ali no centro, né? Nós vemos que a Bíblia não foi feita num lugar para um único homem com um único propósito, mas ao decorrer das gerações, Deus foi levantando e capacitando homens para escrever as histórias, e elas vão se complementando.
Gênesis vai tendo revelações que vai levado para Êxodo, e por aí vai sendo continuadamente, até que a gente chega ao Apocalipse de João. E olha que coisa impressionante, desde uma região como a Itália, passando pela Turquia, pela Grécia, pelo Egito, por Jerusalém, a Bíblia fala de um mesmo tema, fala sobre Jesus Cristo, né? Claro que indiretamente ou mais diretamente, mas eu quero ressaltar nessa introdução, aqui nesse primeiro momento, como a Bíblia tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Como é que Deus colocou homens de diferentes classes sociais, desde de líderes, né, como Daniel, que se torna um líder, que vai ser relatado na Bíblia, Esdras, que tinha um cargo de governo, que vai ser relatado, e é o autor de um livro bíblico. Como é que Moisés, um dos pioneiros na fé, né, que fundamenta toda a liturgia do Antigo Testamento, aparece na Bíblia com palavras escritas a próprio punho. Como é que a história de Abraão foi transmitida para conter no livro do Gênesis. Então veja, não são só homens que tiveram o zelo de escrever, mas homens que viveram e deixaram um testemunho tão forte ao ponto de gerações posteriores escreverem sobre a vida deles. Então a Bíblia não diz respeito só a 40 autores, em torno de 40 autores, mas diz respeito a centenas de pessoas que viveram com um testemunho forte o suficiente para que Deus levantasse alguém e transmitisse essa história. Então nós vemos aqui sim um mapa ali de localidades de eventos na Bíblia, de lugares que são narrados, mas existe muito mais coisa, né? A Bíblia é uma vastidão e ela só deu certo porque foi um plano de Deus. Seguindo no texto, a Bíblia ela está estruturada, a fidedignidade da Bíblia está estruturada em 4 pontos: autoridade, clareza, necessidade e suficiência. Primeiro ponto, a Bíblia ela tem qual autoridade? Se a Bíblia é um livro que foi apenas escrito por um homem para falar de moralidade, de paz, de esperança, de viver a vida de uma maneira alegre, ela não teria uma autoridade que traria também um respaldo espiritual. Então, quando nós olhamos no slide, ó, todas as palavras bíblicas provêm de Deus, sejam literalmente ditas ou inspiradas pelo Espírito Santo, mesmo que escrita por homens. Então veja, o mesmo Deus que vocacionou homens a falar, vocacionou homens a escrever e vocacionou homens a conservar essas palavras escritas. Então você pode olhar na tua Bíblia e ver que talvez na história o que restou foi isso daqui. Então tem cartas de Paulo que foram perdidas. Por quê? Porque Deus quis assim. Tem livros que talvez eram extremamente úteis, mas Deus não quis no cânon bíblico. Por isso que eu quero te convidar também a se contentar com a revelação que você tem. Sabe? O que está escrito na Bíblia é suficiente. E tem mistérios e coisas que você pode ter dúvida e interesse, mas se não está na Bíblia, é porque Deus não quis conservar na Bíblia. É porque Deus não achou necessário estar na Bíblia para ser um fundamento da sua fé. Porque talvez as dúvidas que nós temos, né, elas colocam em dúvida a autoridade de quem produziu. Então, quando nós olhamos para a Bíblia e temos a convicção que, olha, se o que eu tenho é isso daqui, foi porque Deus quis que isso daqui permanecesse. E o restante? Fábulas e especulações. Ah, mas e as brechas? Eu não sei. O que Deus quis está aqui. E eu não me interesso com o que passa disso. Se nós cremos dessa maneira, nós estamos evidenciando a autoridade de Jesus Cristo. Todas as fábulas e incertezas que provém de lacunas que os homens encontram, elas não respaldam a autoridade de Deus. Então, o que nós temos é o que Deus colocou aqui. E é isso que nos fundamenta, e é isso que revela Jesus Cristo. Né? Isso é um convite para você ser devoto à palavra de Deus e não procurar, né, especulações, hipóteses, tradições humanas. Mas o mesmo Deus que vocacionou homens a escrever, vocacionou homens a preservarem essa palavra. Então eu tenho isso aqui como suficiente. Eu não preciso procurar outras coisas, né? O que Deus coloca no homem e o que Deus conserva, né? Clareza. A Bíblia está escrita de tal modo que seus ensinamentos podem ser compreendidos por todos os que a lerem, buscando o auxílio de Deus e dispondo-se a acatá-la, né? Então veja, a Bíblia ela é extremamente clara. Talvez se você não tenha entendido a Bíblia, você tem 2 pontos que devem ser examinados. Primeiro ponto é, talvez a versão bíblica que você tenha usado, como nós veremos mais para frente, é uma versão com uma linguagem que talvez você não tenha tanto domínio. É uma linguagem mais robusta, talvez é uma linguagem até mais antiquada, que você tem dificuldade para entender. Então esse primeiro ponto de uma interpretação bíblica você pode avaliar e resolver comprando uma outra Bíblia. Ah, minha Bíblia tem palavras muito antigas, muito arcaicas. Compre uma Bíblia nova, com uma tradução mais nova. Mas só isso não resolve o problema. O segundo ponto é de entender que eu preciso ter um aprofundamento espiritual para entender a Bíblia. Porque se você entende o que está escrito de uma maneira racional, humana e superficial, você pode explicar o que está escrito na Bíblia, mas você não vai entender a profundidade do Espírito. Então o primeiro ponto você resolve comprando uma Bíblia nova, e o segundo se aprofundando no Espírito. Então, Deus, o que Davi quis dizer quando o Senhor é meu pastor?
praticamente que o Senhor é um pastor que conduz, mas convido o Senhor a trazer a revelação profunda disso para a sua vida. O que é ser cuidado por Deus como um pastor cuida do seu rebanho? Quer dizer que as ovelhas podem tropeçar, as ovelhas podem passar necessidade, mas o Senhor não as desampara. E aí você vai buscando a profundidade na Bíblia, vai tendo revelações, e aí sim você entende o texto bíblico. Então veja, olhar para a palavra de Deus não é só entender o que está escrito de uma maneira literal ali, o Senhor é meu pastor, como o Salmo 23, mas entender espiritualmente. Espírito Santo, o que Jesus quis dizer com essa passagem? Me traz uma revelação, como isso se adequa à minha vida, como eu entendo o mundo a partir dessa verdade estabelecida. Então, entenda que a Bíblia ela precisa ser lida de uma maneira espiritual. Meus irmãos, a gente não pode se contentar uma leitura superficial da Bíblia, porque a Bíblia não é um livro histórico, é um livro que fala de histórias, mas ela é um livro extremamente espiritual. Se nós retirarmos a Bíblia da nossa realidade, do nosso mundo hoje, eu não sei quantos anos uma igreja sobreviveria sem a Bíblia, porque ela é a base da nossa palavra, a base da nossa vida. Veja que o momento mais importante do culto, claro que o louvor é relevante, as orações são relevantes, mas a centro de um culto é a leitura da palavra. A própria revelação que o pregador aplica, compartilha com a igreja é relevante, mas o centro de todo o culto prestado a Deus é na leitura da palavra que ele proporciona. Então, a palavra é clara, eu devo me sujeitar a ela, eu devo acatá-la e aplicá-la na minha vida. E assim eu vou honrando a Deus e vou tendo legalidade espiritual. Terceiro ponto, a necessidade. As escrituras são necessárias para conhecer o evangelho, sustentar a vida espiritual e conhecer a vontade de Deus. Para que você lê a Bíblia? Só para conhecer a história? Só para saber que Davi matou Golias? Só para saber que Sansão foi muito forte? Só para saber que Paulo navegava ali pela Europa, pela Ásia? Só para isso? Para dizer que você conhece de histórias do Império Egípcio, do Império Romano, da cultura grega, da cultura de Israel, para saber o que tem que usar ou não, para saber o que vai conhecer em Jerusalém, se for para lá? Se a gente tem esse entendimento, a gente está vendo a Bíblia como um livro de história apenas. E, por favor, entenda que a Bíblia é um livro espiritual que conta histórias. Tem que trazer um fundamento espiritual. Então, quem é Davi? O que Deus queria com Davi quando foi levantado? O que Deus quer com os Davis dessa geração? Você sempre tem que trazer a leitura literal do texto bíblico para um entendimento espiritual. O que Deus está fazendo com isso? Senão é um livro que pode ser colocado no passado junto com a prateleira de literatura que você tem na sua casa. Então, os livros sobre a história, você pode colocar a Bíblia lá, mas a gente entende que não. Que a Bíblia, o que aconteceu desde o primeiro versículo, desde o mais antigo do livro de Jó, ou o mais antigo relato do Gênesis, ele serve para a minha vida hoje. Então a Bíblia ela tem uma necessidade, quer dizer, nós temos a necessidade de conhecer a palavra de Deus por meio da Bíblia. E como Deus quis propagar o Evangelho pelo ministério terreno de Jesus e pelas palavras que foram escritas a respeito de Jesus. Que o próprio Jesus, eu não sei se você sabe, mas ele nunca escreveu nada. Não porque ele não sabia escrever, mas foi uma escolha de Cristo pregar, ensinar, treinar tanto as pessoas e delegar para elas a responsabilidade de escrever sobre si mesmo para que outros tivessem acesso. O ministério de Jesus era limitado àquela região de Israel, da Judéia, Galiléia, Samaria, aquela região era limitado. Mas o testemunho de Cristo, a partir da escritura da Bíblia, conseguiu varrer o mundo todo, ser compartilhado por todas as nações. Então, a Bíblia é necessária para entender o Evangelho, para sustentar a minha vida espiritual e para conhecer a vontade de Deus. A suficiência, isso nos faz entender que a Bíblia contém todas as palavras ditas que Deus quis dar ao seu povo em cada estágio da história da redenção e que hoje contém todas as palavras de Deus que precisamos para a nossa salvação. Então, o que eu preciso para a minha vida está aqui. O que passar daqui eu não preciso. Então, Deus é aquele Deus que também escolhe, pela sua soberania, não revelar algumas coisas. O que a Bíblia fala de dinossauro? Claramente nada. O que a Bíblia fala de vários eventos na história hoje? Nada, porque o centro da Bíblia não é a minha vida ou a vida da humanidade, a história da humanidade. O centro da Bíblia é Jesus Cristo. Se eu entendo isso, eu consigo compreender que eu devo me adequar a essa realidade para poder entender a Bíblia como ela é. Eu não acredito que nós vamos folhear a Bíblia como se fosse um livro de sorte, Deus vai dar uma palavra motivadora e nós vamos resolver os nossos problemas. Claro que se Deus quiser, no meio de uma aleatoriedade, de abrir uma palavra, Ele vai nos ministrar. Mas não é essa a maneira correta de ler a Bíblia. Nós temos que ter uma rotina diária de leitura, de entendimento da palavra, de nos ajustar. Olha, o que Jesus queria com o cego que Ele curou? O que Ele quer tirar da nossa cegueira espiritual? Quais olhos nossos que Jesus quer abrir? Entendo que a palavra de Deus ela é suficiente. Eu estou sendo redundante porque nós não podemos
ter expectativas em coisas para além da Bíblia. Já tem muito livro bíblico aqui, já tem muita história bíblica aqui e tem muita profundidade espiritual que eu não preciso gastar tempo procurando em outras coisas. Deus quis que isso aqui fosse preservado. Eu vou me aprofundar nisso. Eu quero saber mais dessas histórias, né? Eu quero entender os contextos, eu quero entender a movimentação do povo de Deus a partir daquilo que o Senhor permitiu que fosse preservado. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos que entender que ele é um livro histórico, né? É um livro histórico no sentido de que foi datado, né? Não é um livro de histórias miraculosas, né? de fábulas inventadas, por assim dizer. Mas a Bíblia é um livro histórico, foi resultado de um processo de histórias para ela chegar até nós. Então, quando eu penso que a Bíblia tem uma história, ela não é uma história isolada da humanidade. E precisa, né? E a arqueologia bíblica vai provar, depois do que Deus falou, que existe uma verdade muito grande na Bíblia. Quando nós olhamos para os contextos que vem a formação da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, como nós temos as primeiras informações aqui, nós vemos que houve e existem, né, evidências que legitimam a Bíblia. Vamos ver a primeira aqui. Quando nós lemos ali o ossuário do século I com a inscrição Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Será que é um ossuário a respeito de Tiago, o irmão de Jesus? A gente não tem hoje como ter uma certeza absoluta. Há uma indicação, nós vamos ver a imagem do que é esse ossuário, né? Pode ser que seja, mas nós já estamos vendo que existia naquele contexto um Jesus que era importante ao ponto de, num ossuário, numa caixa fúnebre, alguém colocar o nome dele. Então a gente já consegue ver que Jesus, seja Jesus Cristo ou o nome Jesus, era importante para esse contexto bíblico. E a arqueologia vai nos mostrar, então tem muita coisa, meus irmãos, como histórias de localizações antigas, né, como a própria Babilônia, tem muita coisa que se cria na Bíblia, mas não tinha prova científica ou arqueológica. Então, a Bíblia ela falava de coisas verdadeiras, mas a ciência ainda não tinha capacidade para provar. Ao decorrer do passar dos anos, né, os homens chegam à conclusão, né, encontram evidências que aí sim, a Bíblia estava correta. Então a arqueologia ela não serve para colocar nossa fé em dúvida, mas ela serve para colocar uma evidência naquilo que nós já cremos. Nós temos a fé que tudo isso aqui é verdade. Aí a pessoa vai lá em Jerusalém, faz uma escavação e prova pelo meio científico que a nossa fé tinha uma verdade de algo que tinha sido revelado por Deus há milênios atrás, né? Uma segunda aqui é uma inscrição que foi encontrada em 2021 de uma pedra do século V depois de Cristo, né? Jesus, nascido de Maria. E o principal, que a principal evidência extrabíblica da veracidade da Bíblia são os manuscritos do Mar Morto, que foram encontrados em 1947, né, na região ali do Mar Morto, com uma datação provável de 100 depois de Cristo. Ele tinha todos os livros do Antigo Testamento, se eu não me engano, só Esther que estava de fora. Então, quando nós olhamos a nossa Bíblia hoje, a minha foi feita em 2017, e eu olho esses manuscritos do Mar Morto, que tem quase 2.000 anos, eu encontro uma tradução na minha igual ao texto que estava escrito no original. Claro que toda tradução ela tem que ser adequada, mas as verdades fundamentais estão nos dois. Isso nos mostra que a Bíblia ela foi sendo traduzida, a mensagem foi difundida, mas ela não foi alterada. Então, o livro que eu tenho hoje, de 2023, tem as mesmas verdades de quase 2.000 anos atrás. Se a Bíblia não fosse um propósito de Deus, alguém teria colocado em verdades na Bíblia, teria manipulado a palavra bíblica, a palavra da Bíblia, né? E quando eu leio hoje, 2023, e eu visse um manuscrito como o do Mar Morto, eu ia encontrar a diferença. Eu falo, poxa, peraí, se esse é um original, o meu alguém manipulou. Ao decorrer dos 1.000 e poucos anos, ao decorrer dos quase 2.000 anos, alguém alterou essa mensagem. Mas isso não acontece com a Bíblia. Nós vemos sim mudanças que têm a ver com as traduções que foram necessárias, mas nós não vemos alteração significativa de fatos ao ponto de colocar a nossa fé em dúvida. E os manuscritos do Mar Morto nos provam isso, porque elas são os textos exatos que nós temos do Antigo Testamento. Aqui na imagem nós temos o ossuário, né, como eu falei para vocês. O ossuário aqui, que é Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Então é uma caixa fúnebre. Os judeus tinham o costume de depois que a pessoa morria, ela era colocada num espaço com o corpo dela, né, como Jesus foi posto no sepulcro. Ao decorrer do tempo, ali de um período determinado, de um ano mais ou menos, aquele sepulcro era limpo, os ossos eram colocados numa urna de pedra, colocava a inscrição do nome da pessoa e o sepulcro era limpo, receberia um outro corpo, né, uma outra pessoa seria sepultada, e aquele era guardado. E encontraram que falava que era Tiago, irmão de Jesus.
Pode ser Tiago? Ainda nós não temos provas suficientes para isso, mas é um grande indício. Não nos importa se é Tiago ou não, se nossa fé não vai aumentar se for mesmo os ossos de Tiago, mas nós temos a comprovação ali de que Jesus era relevante para aquele contexto, de que guardaram talvez os ossos dos irmãos de Cristo, né? Aqui é o pedaço de madeira, né, a lápide, escrito Jesus, nascido de Maria. O que nós temos um indício desse pedaço de madeira, não, perdão, esse pedaço de pedra, é que provavelmente já tinha difundido a mensagem de Cristo, sabiam que Maria era a mãe dele e alguém provavelmente pichou uma escrita, se remetendo ao próprio Jesus Cristo, Jesus nascido de Maria. Por que essa frase nós não conseguimos saber? Mas pela datação e local que foi encontrado, provavelmente se remetia sim a Jesus Cristo. Então nós já vemos que não foi Cristo que pichou, que escreveu isso daí, que fez essa rasura, mas provavelmente um cristão que queria falar sobre Jesus Cristo e escolheu, como talvez um jovem escreve, desenha uma cruz, escolheu fazer uma alusão a Cristo nessa pedra que ela ficou guardada pela história. Então nós já vemos que Jesus ele era importante para aquele contexto. A Bíblia nos garante, como livro histórico ela nos garante, mas a arqueologia vai provando que a escrita bíblica tem muita razão e aí provavelmente se remetia a Jesus Cristo. Aqui é um fragmento dos manuscritos do Mar Morto, né? Então uma imagem que reproduz a escrita deles. Quando a gente tem acesso a fragmentos, né? Dificilmente o material ele todo preservado, alguns pedaços são contidos e a gente consegue fazer a tradução dele. Os especialistas conseguem fazer a tradução dele e comparar com o material que nós temos hoje. Vamos chegar a uma questão aqui muito importante. Existem contradições na Bíblia? Primeiro ponto, existem contradições? Talvez a versão que você lê é diferente da minha. Então a primeira contradição já é aparente, ela não é literal. Aparente porque talvez a versão que você utiliza, né, faz uso de um português diferente do meu e eu não consigo encontrar o mesmo uso de palavras. Então se você vai ler determinada passagem numa Bíblia que é ara, vai falar de catadupas, que eu não sei o que é catadupa. Na minha está escrito cachoeiras. Tá vendo que não é uma contradição? É apenas um uso de um português diferente, é o uso de uma tradição diferente. Mas quando nós vamos mais profundo, nós vemos outros tipos de possíveis contradições, como está escrito aqui, né? Se você olhar para as últimas linhas, uma passagem de Lucas e uma passagem de Mateus que falam sobre a mesma transfiguração de Cristo. Mateus vai dizer 7 dias depois, Jesus chamou Pedro e os irmãos Tiago e João. Lucas vai dizer cerca de 8 dias depois. É uma aparente contradição. Por quê? Os dois autores não têm a preocupação de relatar exatamente quanto tempo Jesus se passou para Jesus chamar aqueles discípulos. Porque a ênfase não é nisso. A ênfase não era se eram 7 dias, se eram cerca de 8, né? Se são 8 ou se são 9. A ênfase era na mensagem que Jesus fez com a experiência que eles tiveram com o Cristo transfigurado. Então talvez entenda que contradições que você encontra na sua Bíblia, que encontra com a história, elas são sempre aparentes. Você tem que entender qual o contexto, o que Deus queria com aquilo. Deus não queria falar de dia de semana. Deus queria falar da transfiguração de Cristo. Então, são contradições aparentes que isso aqui não é relevante. Mas, principalmente, o que parece para nós de contradição vem do fato da dificuldade da tradução. A Bíblia foi escrita, talvez, passagens em grego, que foram traduzidos para o latim, que foram sendo traduzidos até chegar à nossa mão. E isso gera dificuldades, né? Enfim, não existem contradições explícitas. E qual é a maior evidência que nós temos da veracidade da Bíblia? Como é que você sabe que a tua Bíblia ela é algo feito por Deus? O primeiro ponto é entender que Deus vocacionou homens para escrevê-la e para conservá-la. E o segundo ponto que nós participamos é que nós vemos as profecias sendo cumpridas. Aqui nós temos 3 exemplos. Uma primeira profecia de Isaías de que o nascimento do Messias seria a partir de uma virgem. A virgem conceberá e dará à luz um filho e será chamado Emanuel. Jesus não teve o nome Emanuel. Emanuel era a função dele, né? O nome realmente foi Cristo, mas ele era o Deus conosco. Então a Bíblia falava de que o Messias nasceria de uma virgem. E quando nós olhamos o relato da história, Jesus nasceu de uma virgem. Algo que foi profetizado por Isaías foi cumprido nos dias dos evangelhos, né? O relato de Cristo. Então, uma profecia feita. Porque se a Bíblia foi um livro manipulado por homens, esses homens não têm a capacidade de adivinhar o futuro. Eles não têm a capacidade de ter uma precisão com o futuro. Mas se é uma profecia, a gente espera e ela vai ser cumprida. Então, o encargo profético, a base profética da Bíblia dá um sustento de que sim, ela é a palavra de Deus. Espiritualmente eu sei que todas as profecias que faltam ser cumpridas serão cumpridas até a vinda de Cristo. Então a Bíblia, ela mesma se sustenta porque as profecias são relatadas nela. Outro exemplo ali, características da morte de Cristo, né? Salmo 22, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam, transpassam-me as mãos e os pés, posso contar todos os meus ossos. Enfim, está falando do sofrimento de Cristo e o sofrimento dele foi na cruz, né? Foi uma crucificação, né? Foi um assassinato muito pesado. Por último,
Vai falar do nascimento no livro de Miqueias, né? Fala do nascimento de Jesus em Belém. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como os grupos de milhares de Judá. Jesus vai nascer num lugar menor. O descendente de Davi, o novo e eterno rei, viria de um lugar menor, viria de Belém. Vão se passar séculos até que a profecia foi cumprida quando Jesus vem dessa região. Veja, meu irmão, são só exemplos pequenos de que a Bíblia mesmo profetizou e relatou o cumprimento da profecia. O Antigo Testamento falou e o Novo Testamento cumpriu. Esse é um jogo importante de entender, o que o Antigo Testamento falava e o que é cumprido no Novo. E as que são, desde o Antigo e do Novo, profetizadas que serão cumpridas nos nossos dias. Quando nós olhamos o cânon, o que é o cânon? O cânon é a formação dos livros sagrados. O cânon e as traduções bíblicas. E aí eu preciso da sua atenção. O cânon, o livro bíblico, que nós temos a composição desses livros para a igreja evangélica, é um pouco diferente da igreja católica, que é um pouco diferente da igreja ortodoxa, como a grega, como a egípcia. Então, a igreja ortodoxa foi a primeira, ali no século VII depois de Cristo, a definir quais eram os livros sagrados. Séculos depois, a Igreja Católica define finalmente, né, ela já tinha seus livros sagrados, mas a última edição, a última seleção de livros foi com o Concílio de Trento, em 1546. E por fim, lá no século XVII, com a Confissão de Westminster, os protestantes definem o seu cânon. O que é o cânon? O cânon é a seleção dos livros que foram entendidos como sagrados. Porque você tinha livros apócrifos, livros que contavam histórias, mas que não tinham autoridade de um escritor. Livros que talvez se passavam por Paulo, mas não eram de Paulo. Se passavam por Abraão, mas não eram de Abraão. E a igreja, ao decorrer da história, por uma ação de Deus, do Espírito Santo, ela foi selecionando. Então, se você procurar na internet, você vai achar um monte de apócrifo. Livro de Enoque, você vai achar Apocalipse de Abraão, você vai achar um monte de coisas que te ajudam até a entender os contextos, mas não têm relevância espiritual. Eles não são encontrados de uma maneira clara na Bíblia. Tanto que, na história bíblica, eles não se encaixam. Tanto que eles foram excluídos. A igreja não foi permitindo que eles fossem colocados como sagrados. No tempo de Jesus, muitos apócrifos eram lidos, mas eles não eram um peso de autoridade para um sagrado. Então, se eu for ler um livro apócrifo, é por mera curiosidade. Ele não tem a relevância espiritual que tem. Ele não tem relevância da carta de Judas, das cartas de Tiago. Então, veja, o nosso cânon, ele foi feito depois, porque realmente as igrejas evangélicas protestantes, ela vem ali do final do começo do século XVI, né? Então foi preciso mais tempo para que a gente definisse o nosso cânon. O manuscrito mais antigo que nós temos acesso é o Codex Aleppo, é a Bíblia hebraica, como nós temos esse exemplo aqui. É uma Bíblia um pouco usada, mas é uma Bíblia hebraica. Ela não está escrita em hebraico, né? É uma tradução para o português, mas ela contém o Antigo Testamento. Então, nós, às vezes, popularmente damos o nome de Bíblia hebraica a uma Bíblia que contenha apenas o Antigo Testamento, que nós chamamos de Antigo Testamento, às vezes é chamado de Bíblia hebraica, né? A Septuaginta foi a tradução desses originais em hebraicos para o grego, e a partir do grego foi ser difundido no mundo. Então, a mensagem de Deus, quando ela é traduzida em Alexandria do hebraico para o grego era uma língua universal, ela vai ser difundida tanto para a região da Grécia, Roma, Jerusalém. Você pode ver que o Novo Testamento ele é escrito praticamente todo em grego. Por quê? Porque era a linguagem comum, era o inglês da época, e assim a mensagem de Deus vai sendo difundida. Quando nós olhamos ali no slide, nós temos 3 Bíblias protestantes. A Bíblia de Lutero, a Bíblia King James e a Bíblia de Genebra. A Bíblia de Lutero, da Confissão de Fé Luterana, a Bíblia King James, que vão ser dos anglicanos, né, na região da Inglaterra, e a Bíblia de Genebra, que é vinculada aos presbiterianos. Então, talvez você tenha uma Bíblia dessa, você vai se entender mais ou menos o significado teológico dela. Você tem uma Bíblia luterana, uma Bíblia de Lutero, que foi vinculada à igreja luterana, uma King James que foi usada ainda para a igreja anglicana, e a de Genebra, que para a gente caiu no Brasil como uma edição de estudo, é vinculada à igreja presbiteriana, né? Então essas são as traduções que nós temos mais acesso. Mas além das traduções, e agora a gente já está caminhando para o final da reflexão, além das traduções nós temos versões bíblicas, né? Então imagina, eu tenho aqui uma Bíblia que é uma tradução de João Ferreira de Almeida. Só que ela é escrita Nova Almeida Atualizada. Se a tua Bíblia é uma versão ARA, Almeida Revista Atualizada, ela vai ter diferenças com a minha Bíblia. Não de contextos, não de narrativas, mas de seleção de palavras. Porque a sua Bíblia ela foi escrita, a tradução dela, né, foi feita há mais anos que a minha. E usou o português que era comum para aquela época.
Quando a minha foi traduzida, foi editada, o português já era diferente, o uso de linguagem já era mais atualizado. E eles mantiveram esse pretexto e fizeram uma linguagem mais acessível. Por isso que eu comecei a aula dizendo, se você tem dificuldade para entender a Bíblia, primeiro se questione, será que a versão que você tem lido é uma versão coerente com o português que você utiliza? Primeiro ponto é esse. E o segundo, mais importante, é se aprofundar no Espírito, porque Deus vai te revelar lendo qualquer coisa. Quando nós olhamos, então, a versão bíblica mais famosa no Brasil, são as traduções de João Ferreira de Almeida, e nós temos um exemplo ali. A primeira é de 1898, foi produzida em Lisboa a partir da revisão da tradução original de João Ferreira de Almeida. Ele tinha feito as traduções do Novo Testamento, fez o Antigo Testamento, do final da vida fica algumas coisas para fechar, outra pessoa faz, e ele muito jovem teve essa iniciativa, com 17 anos, João Ferreira de Almeida, então, primeiro a traduzir a Bíblia para o português para colocar na nossa linguagem. Acontece que aí ela vai ser lançada como Almeida Revista e Corrigida, umas edições que fazem dela. Anos depois vai ter Almeida Revisada, de 1967. Depois nós temos a Almeida Revista e Atualizada, que é a primeira edição dela de 59. Depois, se você tem uma ARA, é dessa edição. Você tem uma Bíblia de 93, que é uma revisão de 1959. Mais anos depois, 94, tem a Almeida Corrigida e Fiel, que apesar de ser mais nova, ela tem um português às vezes mais arcaico, mais antigo que a própria ARA. Eu acredito que entre as duas, a ARA é uma opção melhor que a própria ACF, tá? São empresas diferentes, editoras diferentes que fazem a tradução, e a ARA é a Bíblia que caiu mais no gosto do brasileiro, né? É a Bíblia mais difundida entre as igrejas evangélicas brasileiras. A gente passa, em 2008 tem a tradução de Almeida século XXI, então utiliza a ARA e vai se trocar um pouco, né? Vai fazer uma adaptação, uma atualização da linguagem, Almeida século XXI, e por fim a última que foi lançada, a última tradução das Bíblias Almeida, é a Nova Almeida. Essa é uma versão de estudo, mas você pode encontrar muito facilmente ela, sem ser a versão de estudo, uma Bíblia crua, uma Bíblia mais sem as notas de rodapé que explicam os contextos, né? Então esse é só um panorama da Bíblia que talvez você tenha. Então, se você tem tido dificuldade, você pode adquirir uma versão com uma tradução mais nova. Mas veja, o cerne é você entender Deus, entender Deus a partir daquilo que está escrito. Então, se a tua Bíblia talvez é uma dessas mais antigas, pode ser por isso que você tem dificuldade para entender. Talvez convém trocar para uma ARA ou trocar para uma Nova Almeida, né? Para ter a leitura. E essas são talvez uma das Bíblias mais fidedignas, né? São Bíblias muito bem recomendadas. Nós temos também outras edições, outras versões, como a Nova Versão Internacional e a Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Então, talvez quem está começando na fé tem dificuldade para encontrar um material mais antigo, essas são Bíblias muito recomendadas. Mas, principalmente a NVI. A Nova Tradução da Linguagem de Hoje, ela tem suas dificuldades, porque ela traduz demais. Ela coloca de uma maneira muito simples a palavra de Deus. É uma Bíblia boa, mas veja, se pudéssemos dar uma indicação entre as duas, a NVI e o processo de tradução da NVI é muito mais consistente, os responsáveis por ela têm uma autoridade muito maior, e a Nova Versão Internacional, que é uma tradução de uma versão americana, vai para o Brasil ser traduzida em 2001, ela é uma versão muito acessível, principalmente para jovens, né? Então, uma sugestão para se você tem uma pessoa recém-convertida, e principalmente se ela é jovem, uma NVI, né, uma Nova Versão Internacional, ela é muito sugestiva. A NTLH, ela é uma Bíblia que, como eu disse, né, ela tem muitas brechas, é uma Bíblia com um vocabulário muito acessível até demais. Não que seja ruim, mas acessível até demais. Então, uma sugestão era a NVI. Meus irmãos, então, esse é um resumo da história da Palavra de Deus, uma introdução, quase que uma introdução à introdução, né, da Bíblia Sagrada, dos inúmeros tipos de Bíblia que nós temos, né, que são, enquanto livros, né, edições novas, mas que o conteúdo é o mesmo. A mesma Bíblia que eu tenho aí é o que você tem acesso na sua casa, é que nós já temos acesso no culto, é a mesma palavra de Deus revelada e conservada por homens, é a mesma palavra que pode mudar a minha e a sua vida, é a base da nossa fé, a base da nossa esperança de que Cristo veio e voltará, é o lugar onde encontro a resolução dos meus problemas. Agora entenda, a Bíblia ela é fundamental. Se você não tem uma prática de leitura bíblica, nós não conseguimos referenciar onde está a sua fé. A minha fé ela é ajustada à palavra de Deus. As experiências que eu tenho, o testemunho que eu dou, ele tem que ser referenciado àquilo que está escrito. E você só vai ter maturidade espiritual conforme você se aprofunda na palavra. Então, um homem maduro no Espírito, ele não é só maduro com experiências com o Espírito Santo, que viu milagres, que viu sinais. Não, ele é maduro na palavra. Porque quanto mais eu conheço a Bíblia, mais eu conheço Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Se eu deixo de me aprofundar na Bíblia, a experiência que eu tendo, será que ela é emocional?
Será que ela foi verdadeira? Eu só consigo ver isso a partir da palavra de Deus. A palavra de Deus pauta uma verdade, ela é a verdade, e ela fundamenta todo o evento espiritual, toda a vida espiritual que nós temos. Então, te agradeço a tua presença. Essa foi a primeira aula a respeito desse livrinho, né? Que é tão desejado por países perseguidos, é tão desejado por nós que precisamos conhecer Jesus Cristo ainda mais. E te convido para uma próxima aula, que aí nós vamos ver as divisões dos livros bíblicos, nós vamos ver o que é o Antigo Testamento, o que é o Novo Testamento, como é que foi composto esse material que nós temos acesso. Deus abençoe e muito obrigado pela tua presença.